Boa noite, pessoal. Boa noite com muita alegria. Glória a Deus pela vida de vocês. Começamos mais um dia, né? Com a luz da palavra. Glória a Deus pela vida de vocês que vão estar se conectando aí aos poucos. Pessoal, eu queria, antes de mais nada, agradecer o pessoal semana passada. Nós tivemos um programa na quarta-feira, né? Onde nós iniciamos. Foi grande festa, grande banquete aqui. Todo o pessoal estava conosco aqui. Bruna, boa noite. Boa noite com muita alegria. Boa noite a todos aí, em nome de Jesus. Ana Paula Borges, Kátia Familiar, glória a Deus pela vida de vocês. Então, a semana passada foi grande bênção. A Bruna que está aí conosco fez um bolo aí, que é a cara, né, do nosso cenário novo aí, ó, à luz da palavra. Olha que cenário lindo, né, que a bispa preparou aí. Glória a Deus pela vida dela, do Lucas, né, que entregou essa oferta aí. E eu queria agradecer a todos que estiveram na semana passada. E hoje, né, diferentemente da semana passada, a gente estava com um cenário, né, diferente, mas, porém, a sala estava completa lá, a sala da bispa, né? Então, foi um grande mover da semana passada. E hoje vai ser um mover diferenciado na casa de cada um. E muito me alegrou, né, essa semana, pelos testemunhos da semana passada. O pessoal gostou muito do programa, foi, assim, bem diferente. Então, a ideia, né, do programa, quando a bispa falou do programa Luz da Palavra, era realmente a gente bater um papo sobre a palavra, né? Logicamente, a gente vai ter adquirir um conhecimento maior, né, sem aquela correria e também, ao mesmo tempo, nada muito lento, né? Ou seja, nós vamos navegar na palavra com muita tranquilidade aí, em nome de Jesus. É uma horinha, talvez um pouco menos, é bem rápido, não vai dar para ninguém ter sono, ninguém cansar. A semana passada, olha, a experiência foi que ninguém tinha sono. Não sei se o pessoal estava preocupado com a comida depois do programa, mas, enfim, foi grande bênção. Hoje nós estamos no primeiro dia do relógio de oração na Hebron, então talvez aí vocês vão ter, talvez, poucas pessoas conectadas, porque tem muita gente que está fazendo o horário das 18 horas. Por quê? Porque é o único horário que tem disponível. Então, alguns, né, que tem outros horários aí, vão estar vendo conosco o programa aí ao vivo, e outros vão ver depois na retransmissão. Eu estava conversando hoje, eu e a bispa fizemos uma visita extraordinária, né, na casa da Cris, e ela estava falando, é o horário que eu estou ainda no serviço, então ela só vai ver na volta aí na condução. Então, glória a Deus. Ela falou, inclusive, com um caderninho, anotando. Falando nisso, pessoal, eu queria pedir para vocês o seguinte, para a gente tornar mais produtivo ainda, eu quero me colocar à disposição primeiro para sanar dúvidas de vocês. Não dá para a gente sanar dúvida, logicamente, ao vivo, porque é o conteúdo e coisa e tal, para a gente não perder muito. Mas vocês tendo dúvida, a pessoa vai colocar o celular da igreja, vocês entram em contato pelo WhatsApp da igreja, que é o 011 970 13 8161. Vai colocar a dúvida lá, né? Manda no WhatsApp a dúvida, ou quem tem o meu particular, mas como tem o da igreja, a gente coloca da igreja. Quem tem o particular, fica à vontade, pode me mandar o meu particular. Mandou a dúvida, eu vou responder para vocês e a gente, né, sem problema algum. Então, assim, olha que delícia de programa, a gente consegue mergulhar na palavra, com certa descontração, bem tranquilo, e ainda tirar dúvida. Que lindo! Eu estava comentando hoje que ao longo nós começamos com Gênesis, né? Aliás, eu não falei a semana passada, eu vou falar hoje. O nome Gênesis, a tradução, né, grego, hebraico, aí, é início, né, o começo, a criação. Então, leva o nome propriamente dito, que é a criação. Então, diferentemente, né, da leitura que muita gente começa a fazer na Bíblia, faz a leitura o quê? Eu vou Gênesis, Êxodo e assim vai, né? Pentateuco, e depois começa, depois dos livros históricos, vai continuar. Nós vamos fazer diferente, né? Por quê? Nós vamos ler a Bíblia da forma cronológica dela. Então, olha que bacana. Eu acho que, primeiro, nós vamos avançar bastante em termos de conhecimento, de conteúdo. É bem legal em tudo aquilo que, por experiência própria, aquilo que eu achava que era difícil, dessa forma vai ficar fácil. Então, tranquilo, vocês vão ver, poxa vida, né? Dá para entender sim. Porque estava vendo um testemunho, a pessoa falou assim, eu já li Gênesis não sei quantas vezes, eu não consegui entender. E ela deu um trechinho só do que foi a semana passada. Ah, isso aí eu não tinha pensado nisso. Então, essa é a navegação que nós vamos fazer. E também vamos aprender coisas que a gente imaginava que era uma coisa. Quando você vai para a internet, pessoal, isso vale se lembrar também, tem muitas informações, e não é que elas são contraditórias, mas não tem base bíblica. Então, nós temos que tomar muito cuidado quando nós vamos pesquisar alguma coisa na internet. Nós vamos nos deparar aí ao longo, eu estava preparando o estudo, né, já de quarta-feira também,
E tem uma passagem que eu vi muita gente utilizando de forma diferenciada. Ou seja, de forma diferenciada não, errada, né? Propriamente dito. E quando você vai buscar, e eu fiz questão, eu vou frisar isso provavelmente na quarta-feira, a gente vai ver que a base bíblica não relata essa informação que é passada por muita gente. Então, vai ser muito bacana aí a gente dar uma mergulhada legal aí. Bom, pessoal? Bom, só recapitulando a semana passada, nós falamos do primeiro capítulo de Gênesis, falando do quê? Da criação, né? Olha, que haja luz, e houve luz, o poder da palavra, né? A gente falou, né, sobre a criação de todas as coisas, depois a criação do homem, nós vimos tudo que o Senhor criou, e que tudo foi através do poder da palavra, que foi a peça-chave da semana passada. Lembrando que nós falamos também que era como? Era trevas, né? Então era uma plena escuridão, e aí o Senhor fez firmamento acima e abaixo, glória a Deus. Nós terminamos o capítulo número 1, bem tranquilinho, deu para entender. Hoje nós já vamos entrar no capítulo 2. E o capítulo 2 fala sobre o descanso de Deus, né? Depois de fazer tudo o que ele fez, ela precisa descansar, né? Afinal, todo mundo fala, eu também sou filho de Deus, eu também preciso de descanso. Provavelmente, muito possivelmente, referente a essa passagem bíblica, né? E trabalhou Deus 6 dias e fez tudo, e viu que era bom, né? E aí o Senhor achou muito bom, e no 6º dia, viu que estava tudo muito bem, era bom, e aí ele descansou. Então, glória a Deus, descansou no 7º dia. Então, nós vamos ler um versículo que fala sobre esse descanso do Senhor, versículo 1 e 2, do capítulo 2 de Gênesis, e a gente vai orar e vamos nos aprofundar aí, amém, pessoal? Então, alguns momentos nós vamos ler, né, a passagem lá, outros eu vou resumir para vocês, nós vamos navegando conforme precisa ser lido, nós vamos ler, amém? Então, estou com a Bíblia aqui do ladinho, e nós vamos ler o capítulo 2, versículo 1 e do 1 ao 3, amém? E diz assim: assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército, e havendo Deus terminado no dia 7º, a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra, como o Criador, né, sendo o Criador, o fizera. Amém? Vamos orar por essa palavra, em nome de Jesus, e por esse programa. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te louvar, Deus, por esse dia, por essa palavra, por esse programa, Senhor, à luz da palavra, Pai, em nome de Jesus, nos visita poderosamente, nos limpa, nos purifica de todo pecado, Pai, que possamos estar agora na Tua presença, limpos de mão e puros de coração, Senhor, nos ministra nessa noite, usa a minha vida, a minha imagem, Pai, que eu possa diminuir cada vez mais, e o Senhor venha crescer sobre a minha vida, Pai, em nome de Jesus, tira todo o comichão dos nossos ouvidos, Pai, para que a gente possa ouvir a Tua voz e aprender com essa passagem, Pai, aprender esse dia de hoje, Pai, em nome de Jesus. E tudo que o Senhor fizer na minha vida, na vida dos teus servos, a honra, a glória e o louvor é teu, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Bom, aqui a gente viu que o Senhor descansou no 7º dia, e isso é até uma passagem, antes da gente se aprofundar, uma passagem que tem muita polêmica. Por que polêmica? Porque a gente sabe que tem igrejas que guardam o 7º dia, e o 7º dia, que é o domingo, o sábado, né? O que acontece? A semana começa no domingo, né? Segundo o calendário hebraico. E aí o que acontece? A gente tem algumas igrejas que guardam o sábado. Então, aqui vale lembrar, né? Depois a gente vai ver no Novo Testamento, que isso não tem nada a ver com o Senhor, inclusive, trabalhou no sábado, no domingo, não parou de trabalhar. Amém? Então, só fazendo um adendo aí. Mas aqui nós começamos a falar o quê? Então, Deus criou tudo, né? Viu que era bom, descansou nesse dia, e agora ele começa a criação do homem. Bispo, mas por que a criação do homem? Já não criou o homem? Você não falou assim na passada? Realmente, é a matéria. Mas agora nós vamos aprofundar o que seria essa criação. Agora o homem barra corpo, né? O corpo já tinha sido criado, mas precisava haver o quê? Um sopro de vida. O sopro de vida sobre o homem, que aí faria realmente, né? A criação estava perfeita e completa, com relação ao homem. Amém? Então, o que acontece? Soprando-lhes as narinas, com o sopro de vida, houve o sopro de vida sobre a vida do homem. Então, aqui nós temos o quê? Efetivamente, a vida do homem sendo preparada, sendo lapidada, ou seja, sendo colocado o fôlego de vida nele. Toda matéria precisa também de um elemento importante,
chamado alma vivente. Então, por isso que ele fala que ele deu sopro de vida naquele corpo. Porque precisava de um elemento importante, que é o que a gente chama de alma vivente. Mas, bispo, o que é essa alma vivente? Então, vamos entender um pouquinho aqui. Então, toda vez que precisar, a gente vai dar uma parada, vamos mergulhar um pouco mais, para que não pare e nem fique nenhuma dúvida. Amém, pessoal? Legal? E aí, o que acontece? Quando nós falamos de corpo, nós sabemos que tem corpo, alma e espírito. Certo? Inclusive, eu dei isso no discipulado, corpo, alma e espírito. Quem fez o discipulado comigo de aspirante, viu isso aqui, está tranquilo. Mas, para nós vamos recapitular aqui. Legal, pessoal? Então, o que acontece? Corpo, matéria, né, propriamente dita. Então, não tem novidade nenhuma. Quando nós falamos de alma, aí já começa, muita gente tem dúvida aqui entre alma e espírito, né? Eu lembro que a bispa deu um discipulado para nós, há 2 anos atrás, e que na época foi um alvoroço, né? Porque estava todo mundo achando que alma e espírito era a mesma coisa, enfim, para todo mundo só existia corpo e alma e espírito era a mesma coisa. Não é, pessoal, tá? Então, lembrando, corpo é matéria, alma é um conjunto das faculdades intelectuais, emocionais e morais do indivíduo. Bispo, que palavra muito linda, tudo muito lindo, mas resume para a gente o que quer dizer. É a mente, é a nossa mente. Então, a alma é exatamente a nossa mente, que fala aqui em Gênesis capítulo 2, versículo 7, fala aqui, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ele soprou as narinas, dando fôlego de vida, e o homem passou a ter alma. Opa, então tá aqui. Aqui eu fiz questão de ler, capítulo 2, versículo 7, falando o quê? Que soprou o Senhor as narinas, e agora o homem passou a ter alma. Então, nós já vimos que alma, aqui está falando o quê? Que é a mente. As faculdades intelectuais que eu acabei de explicar para vocês. No Salmo 103, versículo 1, ao longo, pessoal, só lembrando, ao longo de todo o programa da Luz da Palavra, eu vou passar algumas referências bíblicas, para que vocês tenham mais material de estudo, para quem quer estudar, se aprofundar um pouco mais. Alguns nós vamos ler, outros eu vou passar algumas referências para vocês. Então, quem puder, tem um caderninho aí na mão para que possa anotar, eu acho que é legal, tá? Foi como eu aprendi e como eu fui me aprofundando um pouco mais. Então, Salmo 103, versículo 1, diz assim, bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Aqui, novamente, falando o quê? Da alma, né? Então, depois, portanto, a alma é responsável pelo sentimento, pela vontade, pelo raciocínio e a interpretação e a informação do corpo. Então, por que o corpo passa, a alma faz essa interpretação. Então, nós estamos vendo que a alma, nesse contexto, como o Senhor criou, não é algo tão simples assim. Ficou claro que não é tão simples assim? Então, a gente fala assim, quando você vai ler no Gênesis, mas o Senhor lhe soprou as narinas e ali houve um fôlego de vida e criou essa alma, você fala assim, bom, bom, vai passando, vamos para frente. A gente não consegue entender. E todas as vezes que a gente for ler, né, como eu li aqui no Salmo 103, nós vamos conseguir entender um pouco mais. O que o Senhor está falando quando ele fala com a nossa alma? Está falando com o nosso intelecto, né? Falando com a nossa mente, para que a gente possa entender, não com o corpo. Por quê? Porque o corpo não tem capacidade de pensar. Mas a nossa alma, sim, o corpo é apenas matéria. Por que a gente fala assim, olha, não vamos agir segundo a carne, né? Vamos agir segundo o espírito. Opa! Então nós temos mais um outro fator importante. É corpo, alma e espírito. Então, vamos lá. O espírito humano é um conjunto, é a comunhão, né? Com um Deus que inspira a alma e a alma rege o corpo. Opa, tá confuso ainda? Mas vamos lá. Romanos 8, capítulo 8, versículo 16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, o que é o espírito humano? É uma comunhão, um elo de ligação a Deus. Então, o espírito, para que foi criado? Para que a gente tenha uma comunhão com Deus. Muitas coisas a gente não entende. Por quê? Quando a gente fala, mas você não entende por quê? É no mundo espiritual. É esse elo de ligação, essa comunhão com Deus, mas o quê? Espiritual. Depois, lá em João 4, versículo 24, diz assim, Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Né? Muita gente ouve, olha, o Senhor busca os verdadeiros adoradores
que eu adoro em espírito e em verdade. Por quê? Aqui está falando espírito, por quê? É o elo de ligação dele. É aquele que vai orar, que vai adorar, mas uma ligação com Deus. Né? Não um camarada que está só lendo um louvor, mas não tem ligação nenhuma com Deus. Né? E nós vemos muito isso falando do relógio de oração. Você tem uma hora lá, adora, louva, glorifica. Então, quer dizer, é essa adoração, é esse espírito, mas é o nosso espírito sendo ligado a Deus, estando em comunhão com o Senhor. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz assim: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo seja conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja que aqui ele fala, e o vosso espírito primeiro, alma e corpo sejam conservados íntegros. Porque a partir da hora que eu tenho comunhão com Deus, eu estou ligado espiritualmente ao Senhor, o que acontece? Eu tenho todo o meu corpo e a minha alma tranquilamente. A minha mente está boa. Quem te fala que a gente tem que cuidar espiritualmente da nossa vida? Porque a partir da hora que eu estou ligado espiritualmente ao Senhor, eu não tenho tempo de pensar em outra coisa. A minha alma está tranquila, a minha mente está tranquila, o meu intelecto está tranquilo. Por quê? Porque eu estou ligado espiritualmente ao Senhor. A gente estava falando hoje com a Cris, eu vou citar muito ela porque a gente esteve lá hoje, né? E ela está aí, né? Glória a Deus. Hoje ela está de folga. E a gente estava falando, ela falou assim, não, Hebron tem bastante atividade, né? Ela brincou com a gente. Eu falei assim, tá vendo como é bom? Porque você tem Hebron de manhã, de tarde e de noite. Então não tem tempo para a gente ficar pensando besteira. Né? A nossa mente não vai trabalhar contra a gente, por quê? Porque nós estamos trabalhando a nossa parte espiritual. Então, o meu elo, né, estando ligado diretamente ao Senhor a todo momento, a minha alma não fica pensando besteira. E o meu corpo pagando por algo que eu fiz. Olha como que é uma escada, você está prestando atenção? Como é que é? Quando a gente não está ligado ao Senhor, a gente não faz, a gente não tem uma ligação com Ele, né? A nossa mente fica processando algo ruim e o nosso corpo pagando. Por que pagando? Porque muitas vezes a gente vai sentir na carne, não é? Não é na carne que a gente sente muitas das vezes algumas coisas acontecendo na vida da gente? Então presta atenção como que parece simples, mas não é. Isso nós estamos no 2º capítulo de Gênesis. Olha, você está entendendo o que nós vamos ver ao longo do ano? Eu não sei vocês, eu estava estudando ontem à tarde, quanto mais eu estava, mais ansioso eu ficava. Por quê? Não que eu já não tivesse lido isso. Logicamente que eu já li Gênesis. Já estudamos, já ministrei várias vezes. Aliás, eu já ministrei quase todas as passagens de Gênesis. Até o capítulo 50. Mas é sempre quando a gente volta, tem algo novo. E o lindo do Senhor é justamente isso, que sempre a gente está aprendendo algo novo. Sempre tem um maná diferenciado para a gente. Então, todo dia você vai entrar no programa da Miss Karen, às 8 horas da manhã, e você vai ver que tem algo novo. Como que consegue ficar todos os dias no ar? E fala. E muitas das vezes pregando a mesma palavra. Porque a palavra se renova todos os dias. Então, glória a Deus pela vida dela. E depois você lê aí, 1 Coríntios, capítulo 2, do 14 ao 16, vai falar também sobre a parte espiritual. Amém, pessoal? Depois a gente vê o quê? O Senhor soprou as narinas, né? E aí concebeu Adão, né? Glória a Deus pela vida de Adão. E o Senhor colocou ele aonde? Num lugar agradável, com fartura e fertilidade. Que lugar que era esse? Que lugar era esse tão bom? Quando a gente fala de algo tão bom, a gente lembra sempre do quê? Do Jardim do Éden, não é? Lá não era lugar bom? Aliás, eu estava falando semana passada, que lugar maravilhoso, né? A gente olha a paisagem, a gente estava viajando, né? Agora que eu lembrei, estava viajando semana passada, na sexta-feira, na quinta, na sexta-feira, mais, eu ia para Campinas. E a gente estava vendo a paisagem. Eu falei, nossa, como é lindo, né? Você imagina como que era, então, o Jardim do Éden. Porque se tudo isso, se essa natureza maravilhosa que o Senhor nos proporciona já é lindo, já imaginou o Jardim do Éden? Tem noção do que era? Então foi o que o Senhor criou, que ali existia fartura. Por quê? A gente viu a semana passada que tinha espécies que o Senhor criou, né, a plantação, que tudo tinha semente para que fosse, né, sendo plantado e houvesse colheita, e que tudo era bom. Que existia muita fartura, que tinha várias, né, especialidades. Aliás, assim como tinha os animais, né,
diversos tinha também de mantimento. Então era tudo com fartura, por isso a fertilidade. Então lá era um lugar muito bom. Aliás, eu não sei porque que Adão quis sair de lá, né? Que para mim ficou claro que ele queria sair de lá, porque era tão bom, né? E ali, no Jardim do Éden, também tinha 3 coisas importantes. Tinham 3 rios. Eu não vou citar a parte geográfica, que também não é o intuito hoje, tá? Aí é uma teologia. Mas eu vou citar coisas importantes que tinha lá naquela época também. Tinham 3 rios importantes que traziam, né? Sabe o quê? Ouro. Então, pera um pouquinho, já tinha ouro naquela época? Sabia que o rio que passava lá no Jardim do Éden trazia o quê? Trazia ouro. Então já tinha ouro. Uma maravilhosa. Né? Olha como era bom, já tinha ouro naquela época. E tinha também um outro rio que passava, que trazia obidélio. Bispo, o que é obidélio? Que nome é esse, né? Como está lá em Gênesis. Obidélio era uma goma de resina, também chamada de mirra. Né? Então era um aromático, né? A gente não fala lá, mirra, a gente fala muito sobre o óleo, né? E fala sobre a mirra. Quando a gente vai comprar o óleo, a gente procura a mirra. Cada um vai procurar o aroma mais agradável. Não é assim quando você vai comprar o óleo da unção? Então aqui, isso trazia, o próprio leito do rio trazia isso para o Jardim do Éden, trazia isso para Adão. Olha que maravilha, ele tinha tudo, quer dizer, tinha fertilidade, tinha comida, ainda tinha, né, o ouro, né, ainda que não tinha o que negociar, mas existia o ouro, devia ser muito lindo, aliás, hoje já é lindo de se ver, imagina aquela época que era o ouro puro de Ofir, como diz o Anderson Frei no louvor dele, imagine que lindo era. E aí tinha o obidélio, que era esse cheiro de mirra, essa mirra chegando nas narinas, como eu estou sentindo agora, não, acho que foi porque a bispa me ungiu, verdade. Eu falei, nossa, estou sentindo um cheiro forte, gostoso. Eu falei da mirra. E também trazia uma pedra de ônix, que era uma espécie de mármore com várias camadas coloridas. E isso, você vai falar, bispo, mas está ministrando isso hoje por quê? Porque nós vamos ver que tudo isso foi usado em alguns momentos. A gente vê que Davi, né? Davi não juntou todo o ouro, não só da sua casa, do seu tesouro particular para poder construção do templo. E depois nós vamos ver que alguns mármores também foram usados. Então, ao longo desse ano, nós vamos ver muita coisa aí. Amém? E Deus criou também a árvore da vida. Que a árvore da vida era o conhecimento, né? A árvore do conhecimento do bem e do mal. E comendo dela, quem comesse certamente morreria. No caso, quem comesse, que só tinha Adão e Eva, né? Então, aqui o Senhor tinha criado Adão. Mas tinha no Jardim do Éden. Então, aqui nós estamos entendendo o que tinha no Jardim do Éden de bom. Amém? Depois de ter havido colocado o homem, o nome em todos os animais, o Senhor então trouxe o quê? Uma auxiliadora, né? Para que ele não vivesse só. Então, você vê que aqui, a gente vê, hoje eu estava falando com a bispa, estava ensinando uma pessoa e estava falando exatamente isso. Que a criação, a aliança, né? Deus era a favor do casamento já naquela época. Tanto que trouxe uma auxiliadora para que o homem não vivesse só. Então, foi a primeira constituição do casamento, foi exatamente lá. Né? Quando o Senhor cria uma mulher para que o homem não vivesse só. E trouxe essa auxiliadora. Glória a Deus, né? Pela vida, né? Glória a Deus pela vida de Adão. E aí o que acontece? O Senhor traz a auxiliadora. E viviam eles nus, como relato no capítulo 2 aí, né, sem ter vergonha um do outro. Por quê? Até então, o pecado não tinha entrado aqui, né? Então, estava tudo caminhando muito bem. Por quê? Porque não tinha havido pecado ainda aí. No capítulo 3, agora nós chegamos lá, o que fala o capítulo 3? Fala sobre a queda do homem, né? Então, no capítulo 3, vamos ver que aquilo que estava indo muito bem, de repente começa a ter um problema. Que problema é esse? Vamos lá. O diabo distorceu a palavra do Senhor, ludibriou a mulher para levar ela o quê? Para um caminho de morte. Mas como Deus criou coisas tão belas, né, que seria para a morte? Mas o diabo, e aí é o que nós precisamos entender, muitas coisas são boas, Deus criou para o bem, só que Satanás ludibriou ela e começou a falar para ela, como que pode ser que Deus criou algo tão bom que você não pode comer? Ué, se é tão bom, por que você não pode comer? E aí o que acontece? Ele estava conversando, né, ela estava conversando com o diabo, fora de sua cobertura espiritual, que era seu marido, e isso é importante.
O que nós precisamos entender? Normalmente nós vamos fazer visita e a gente fala, olha, o teu marido é o sacerdote do teu lar. Né? Então você está debaixo da cobertura espiritual dele, o quê? Do teu lar. Por quê? Porque ele é o cabeça da casa e não o cauda. Logicamente, quando nós vamos para o âmbito da igreja, logicamente é o sacerdote, né? Que é o teu líder espiritual, mas dentro da casa, da família, dessa constituição, quem que é o cabeça? Quem que é a base espiritual? É o marido. E Eva, que sem essa base espiritual, né? O guarda-chuva que era o marido dela, o que ela faz? Ela começa a dar trela para a serpente, né? E aí, quando a gente traz para o nosso mundo, o que acontece? Como que eu vou dar ouvido para Satanás? Eu tenho que ouvir o quê? Minha autoridade espiritual. Se a minha autoridade espiritual está dizendo que não é para mim ir em tal lugar, que não é para fazer tal coisa, frequentar, fazer acontecer, eu não vou ouvir. Só que muitas vezes o que a gente faz? A gente dá ouvido para a serpente, que começa a distorcer. Não, ela falou que você não pode fazer, mas isso pode fazer, é tranquilo. Você acha que Deus ia criar essa maravilha e você não poderia fazer nada? Isso aí você vai para o mundo do homem aí, misericórdia, né? Para não dizer que depois eu sou machista, né? Vai para o homem, o homem tem justificativa para tudo, para pecar, para fazer as coisas erradas. Né? Então, aqui o que acontece? O Senhor tinha criado a árvore do bem e do mal. E aí, quando a gente fala da árvore, inclusive, as pessoas falam assim, bispo, como eu já me fiz essa pergunta lá no começo, quando eu voltei para os caminhos do Senhor. Ué, mas Deus ia criar o fruto realmente que é ruim? Por que o fruto, eu não podia comer daquele fruto? Na verdade, por que Deus criou algo ruim? Em nenhum momento a gente criou algo ruim. Criou uma árvore e que ali, né, ia saber o bem e o mal, mas não que fosse ruim. Ali, o que o Senhor estava mostrando, e é isso que nós precisamos entender, porque quando você vai ouvir ministrações por aí em púlpito, você pode, às vezes, interpretar de uma forma diferente. O que está dizendo? Não é que o fruto era ruim, ali era apenas um limite. Foi colocado um limite para Adão e Eva. Ora, Adão e Eva não poderiam comer desse fruto. Eles precisavam aprender a respeitar os limites. E nós já temos uma vida exatamente assim. Porque a gente nasce, a gente começa a respeitar o quê? Pai e a mãe, não é isso? Não tem limite. Você vai poder fazer algumas coisas quando você tiver 18 anos. Até por permissão do seu próprio pai.